Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade dos pais. Lembrando que a gente está fazendo live todas as noites, 19h30, de segunda a sexta. E hoje a gente tem a nossa convidada especial, a Cris Rosa. Deixa eu colocar aqui o tema. Oi, Cris. A minha internet deu umas caídas aqui, por isso que eu não consegui entrar às 7h30 em ponto, mas estamos aqui hoje para falar sobre esse tema super importante, que é a questão da autoridade dos pais e a forma como a gente lida com os filhos, né? Alguns pais às vezes têm dificuldade de colocar limites, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema. Então, boa noite a todos. Lembrando que a gente está trazendo temas relacionados à constelação familiar, ao direito à educação sistêmica. Oi, Carol! Um abraço, amada. Bom te ver por aqui. Amei a nossa live também sobre perdas e lutos. Foi muito interessante. Então, são temas que passam um pouco por essa questão do ser humano, das relações. A gente fala um pouquinho de constelação familiar, de pensamento sistêmico, visão sistêmica. E hoje uma convidada aí muito especial, a Cris, que está entrando aqui para falar com a gente. A Cris também trabalha muscular, fizemos juntas o curso junto com a Carol. Oi, Babi, tudo jóia? Saudade de você, amada. E muita gente bacana fazendo trabalhos muito bacanas aí nesse período de quarentena. Olá, boa noite. Oi, Adara, boa noite. Você não está no hospital, graças a Deus. Sua mãezinha está Ah, melhor? graças a Deus, tá bem. Em casa a gente recupera mais fácil, né? É mais tranquilo, o ambiente é mais amoroso e tudo mais fácil de lidar. Que bom. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Eu já introduzi um pouco o tema, né? Falei que a gente fez juntas a formação de constelação, junto com a Carol também, que está aí nos acompanhando, que a gente fez uma live bem bacana para falar da questão de perdas e lutos, né? E esses temas aí que passam pelas relações humanas. E também temos o curso de balanceamento, né? Trabalhamos também com essa parte da cinesiologia. Estou vendo aí seus certificados lindos na parede e vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, para depois a gente estar entrando no tema. Então, né, fizemos juntos o balanceamento em 2009, né, Adara? Já temos aí uma uma boa caminhada com o balanceamento e depois tivemos a oportunidade de fazer uma formação de constelação juntas e já tem desde 2013 fizemos a primeira constelação, primeira formação, né? Desde então eu tenho estado sempre em contato com novas formações, novas diversas formas de perceber o trabalho da constelação e trazendo esse trabalho para o nosso dia a dia e, e atuando e trazendo mesmo para a nossa vivência do dia a dia todos esses ensinamentos da constelação e aprendendo a viver com isso cada vez Sim, mais. Eu, maravilha. por muito tempo, eu sou filha de comerciante, por muito tempo eu fui comerciante, né? Trabalhei no comércio. Mas em determinado momento da vida eu fui tomada por esse caminho e as constelações foram me tomando cada vez mais. Eu gosto muito do balanceamento, mas as constelações me tomam de uma forma assim mais assertiva, enfim. Então, flui bastante por esse caminho também. Maravilha. Bom, e hoje a gente escolheu falar um pouquinho dessa questão da autoridade dos pais e a questão que às vezes tem muito conflito, né, entre pais e filhos, não só na infância, mas mais depois desse período da adolescência, né? Alguns pais, algumas mães nos buscam como agir com o adolescente, o jovem, né? Como às vezes algumas expectativas aí reais em cima desses pais. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que que você acha esse tema importante, o que que você acha interessante, e a gente vai iniciar um pouquinho também entrando um pouco nas leis sistêmicas, né? A Dara é bastante interessante, né? Porque o momento que eu estou vivendo agora é um momento onde eu estou tendo a oportunidade de exercitar uma boa postura em relação a essa questão de ser filha.
E aí, quando a gente consegue ficar numa boa postura nessa relação, a gente também consegue ir adiante numa postura um pouco mais acertada também com os nossos filhos. Exercitar essa coisa de ser filha e estar a serviço da minha mãe agora nesse momento, em função do que nós estamos vivendo, e eu digo que estou a serviço dela para o que ela precisa nesse momento, não para o que eu quero, né? Não é Uhum. aqui agora eu estou fazendo por ela o que ela precisa que seja feito dentro das ordens, dentro das vontades, dentro da conduta do que ela acha acertado, e eu estou só nesse comportamento de servir. Então, isso me traz uma excelente oportunidade de experimentar, vivenciar tudo isso. E muitas vezes a gente acha que agora nós temos que tomar o comando e fazer as coisas acontecerem. Quando, na verdade, eu só estou a serviço do que ela precisa que eu faça nesse momento. Né? Uhum. Então, eu já começo o entendimento dessa relação trazendo essa experiência também, né? Que é uma real para mim agora. Uhum. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque acredito que todo mundo vai passar por essa experiência, né, em algum momento na vida. Geralmente, pelo menos se espera que os nossos pais envelheçam, né? Então, a velhice, digamos assim, seria uma coroa aí da vida, você poder ter uma vida longa e usufruir o máximo que você pode, né? Mas é um momento que, em certo nível, você cria uma dependência de alguma pessoa, né? E acaba que recai um pouco em cima dos filhos. Eu observo que muitas vezes tem muito atrito entre os filhos, né? No sentido de quem vai ficar responsável pelo cuidado dos pais, né? E já vi famílias passarem por muitos atritos, porque, por exemplo, tem até uma colega minha, são 6 irmãos, só ela cuida da mãe. Né, o restante não quer nem contribuir nem financeiramente, porque se ainda houvesse uma distribuição, digamos assim, né, de tarefas, um pode contribuir financeiramente, o outro pode contribuir com alguma atividade, então acaba que não fica pesado para ninguém. Né? Mas quando só um assume essa tarefa, a gente observa que fica oneroso para o filho que recebe essa função, mas também fica uma situação difícil de como que também eu não vou fazer. Né? Se o meu pai ou minha mãe está no momento da vida que fatalmente vai precisar. Né? Seria ali um pouco de princípio de solidariedade, né? E dentro aí da visão sistêmica, uma honra do que a gente recebeu, né? O grande desafio, sob o ponto de vista sistêmico, é como prestar esse cuidado, que nem você falou, sem inverter a ordem, sem ter uma quebra da hierarquia, né? Eu não vou me tornar mãe da minha mãe, e também eu não vou parar minha vida para poder fazer isso, porque eu também tenho que manter a minha vida caminhando. Né? Então, como fazer isso com essa maestria? De distribuir as funções, eu acho importante quando tem mais de um irmão que isso seja compartilhado, né? Vamos combinar com, como fala uma minha colega, que são 6 irmãos que cuidam da mãe. Não custa nada uma planilha na geladeira separando quem vai fazer o que cada dia, né? É um que vai fazer mercado, é o Exato. outro que vai buscar e levar no médico, é o outro que vai contribuir mais, de repente, porque pode mais, enfim. Então, ter uma noção aí do que a gente chama desse subsistema fraterno, que são os filhos divididos ali nessa função, né? Já que a própria transmissão da vida já faz essa divisão de cargas, né? Um carrega uma carga, o outro carrega outra carga. Né? Então, vamos compartilhar as tarefas sem sair do lugar de filho e de filha, como você está colocando, né? E eu queria ressaltar, Cris, uma qualidade que eu vejo muito em você, que é essa disponibilidade de servir. Né? Não é o que eu quero fazer para ela. Você fica muito atenta à escuta. É o que ela está precisando que eu posso contribuir. Né? Então, isso Exato. aí é uma arte da escuta que eu vejo muito bem em você. Isso é importante, porque aqui agora ela precisa de cuidados, mas ela está completamente ativa, né? Mentalmente ativa, Uhum. consciente do projeto que ela tem para a vida dela, de tudo. Então a gente tem que estar ali a serviço desse projeto dela, né? Quando você coloca aí o exemplo dessa amiga que tem são 6 irmãos, né? Uma mãe foi capaz de cuidar dos 6 irmãos, né? Ela teve ali
o tempo disponível para estar servindo aos 6 filhos. Então, é lógico que nós temos que seguir a nossa vida adiante, mas de forma alguma a gente pode negligenciar nisto, né? A gente tem sempre condição de acolher esse movimento e dividir essas tarefas e seguir com isso. Fica muito mais leve 6 dividirem para uma, né? E o contrário, essa mãe fez aí Tem até exemplarmente, com dá um para certeza. cada dia da semana, dá para dividir direitinho. E Não é? domingo todo mundo almoça junto. Nós somos 3, nós estamos conseguindo dividir, graças a Deus, de uma forma bem harmoniosa entre nós 3. É. E o outro ponto que eu acho importante a gente está falando aqui da nossa relação como filha e filho em relação aos nossos pais, né? Mas se formos inverter, né? Agora, nós como mães e pais criando nossos filhos, né? A gente entra aí também um pouquinho nesse tema que acabou que a gente colocou, né? Essa questão da autoridade dos pais e tal, que eu vejo muitas questões que chegam na terapia familiar por uma dificuldade dos filhos de, às vezes, aceitarem essa autoridade dos pais. Né? Mas antes de entrar nisso, eu vi que a Marina colocou aqui que são 16 filhos. Então, Marina, vocês estão feitos. Dá para colocar, dá para fazer por turno. Um faz de manhã, outro faz por tarde. Tem aí 7 dias da semana, ainda um descanso. Dá para fazer uma agenda mensal de cuidado. Né? E a Carol colocou aqui qual seria o limite da ajuda. Né? Eu acredito, Carol, vou responder e depois vou passar para a Cris complementar que o limite de ajuda em relação aos nossos pais é nós não, digamos assim, pararmos de viver as nossas vidas para ajudar os pais. Né? Então, acredito sim, até pela questão do direito previdenciário, né? Pelo princípio da solidariedade, os nossos pais vão envelhecer, vão ficar idosos. Se só um filho cuida, fica oneroso. Né? Na minha casa tem um pouco isso, acaba que fica só comigo esse cuidado, né? Meus irmãos têm pouco contato com minha mãe, e aí fica uma questão assim, naturalmente a pessoa começa a precisar, né, de um apoio, de uma ajuda, fica oneroso se for só um cuidando, fica leve se tiver pessoas para compartilhar, né? A Marina tá ali botando, são 8 casais de filhos. Dá para fazer uma coisa super leve, dá para todo mundo comparecer, né? Então, acho que aí no caso da Marina, dá para fazer até uma assembleia ordinária da família para dividir como que vai ser, né? Quem pode fazer o quê? Como você pode contribuir, né? E dessa minha colega, por exemplo, ela além de cuidar, os irmãos só criticam. Eles dizem, ah, não, eu acho que você tinha que ter dado berinjela e não pepino. Ela veio falar comigo, eu falei, criatura, se você só você está cuidando, nem o pitaco eles têm direito de dar, entendeu? Então, assim, é importante isso, né? Percebermos que bom senso não se compra na farmácia, mas em algum momento da vida a gente vai ter que prestar um socorro, né? E prestar um socorro, né? Cada um fazer um pouco, isso fica leve. Né? E aqui também eu vejo muito uma questão, atendo muitas mães, às vezes, que aí já oneram muitos filhos né? Ficam quase como se assim, eu já vi pessoas falarem assim, não, esse filho aqui, no Ceará tem muito isso, no Nordeste. Né? Esse filho aqui, ele está encarregado de cuidar de mim quando eu ficar mais velho. Ou seja, né? Separa a pessoa, quase anula a vida da pessoa. Né? Então, isso é como se fosse um abuso. Né? O filho não está ali para isso. Ele, claro, ele tem esse cuidado, que nem você falou, né? Sua mãe agora está numa situação, fez uma cirurgia, está precisando de uma ajuda, mas não faz sentido, né? Um filho ser criado somente para ficar cuidando dos pais. A gente vê que isso acontece muito no Nordeste. É o que a gente chama aí os famosos arrimos de família, né? Sujeitos a grandes falências, por sinal, porque falências amorosas, falências financeiras, porque tem uma quebra da hierarquia muito grande. Não se Né? permite seguir adiante e deixar essa mãe, né? Essa família para trás, né? Uhum, Seria mais ou menos isso, né, Dara? Esse filho sim. acaba tendo muitas falências em função de não se sentir autorizado a seguir adiante, precisa ficar com essa mãe. Mas todos os filhos têm o mesmo direito de seguirem adiante.
né? Na Uhum. verdade, esse é o desejo de todos os pais. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver o seu filho seguir adiante e seguir com vitórias, com projetos realizados na vida? A questão é, na visão sistêmica, a gente começa a perceber isso, é que muitas vezes os pais também têm as suas demandas, né? As suas demandas com seus próprios pais. Então, acho Uhum. bastante interessante a gente ter começado, apesar da gente estar buscando, né, nessa questão da autoridade dos pais e filhos, a gente buscar essa questão de olhar para os nossos pais, porque aqui a gente pode perceber que quando nós estamos bem posicionados como filhos, nós temos um sucesso maior na nossa relação com os nossos filhos. É Uhum. bastante interessante a gente perceber que muitas vezes, quando os pais estão com uma dificuldade muito grande com os próprios filhos, se ele para observar a relação deles com os pais, muitas vezes essa relação está fora da ordem, né? Existe uma Uhum. demanda, existe muitas vezes uma exigência ainda com esses pais. Então, quando eu entro nesse movimento exigente com os meus pais, provavelmente as minhas crianças vão olhar para essa minha exigência com os meus pais. E muitas vezes eles entram nessa mesma exigência conosco, né? Uhum. Sim, você falou algo muito importante e eu gosto muito daquele livro do Garriga que ele fala Onde estão as moedas, né? Que é uma metáfora bem bacana, que ele, para quem não conhece o livro, né? Ele faz, conta uma história, uma narrativa, falando assim que todos nós recebemos dos nossos pais algumas moedas, né? Claro que uns recebem, digamos aí, 100 mil reais, outros recebem 100 reais, outros recebem R$ 1, fazendo uma analogia, né, financeira, mas na verdade ele está falando dos tesouros da família que a gente recebe, né? E que quando a gente consegue receber somente o que os nossos pais conseguiram nos dar, dentro do limite deles, né? Que é o que o Bert chama de pagar, receber o preço que custou a eles. Né? Seja a criação, seja a vida, seja muito bacana, né? A Cristina está complementando aqui. Eu curtinho, mas é uma metáfora muito eficiente, exatamente. Que ele vai no X da questão, né? Se eu recebo 50 e tô ainda numa fase adulta falando, não, não, eu queria 100, que é o que você está falando, né? Uma expectativa irreal, porque daquela fonte ali da vida, que são os nossos pais, para a constelação portas de entrada na vida, é o que foi possível. Então, ele fala até assim que a gente vai prosperar na vida, e aqui prosperar no sentido mais amplo, não no sentido financeiro, mas no sentido até o prosperar vem de uma palavra. Eu adoro estudar a origem das palavras. Ele vem um pouco do sânscrito ali, do florescer, semear, prosperar. Então, vem de algo assim, que eu tô recebendo, né, uma colheita. Então, os nossos pais entregam para a gente o que foi possível para eles passar, colher e entregar. E nós podemos fazer aí ou uma grande semeadura também, uma grande plantação, né? Ou passarmos o resto da vida em expectativas irreais, em queixas, em exigências, que vão ali só drenar nossa energia e a deles também, né? Que fica essa querendo, mamãe, eu quero mamar, eu chamo, a pessoa tá lá grande, ainda tá querendo uma mamadeira, dar uma última mamada ali, quando na verdade ele já recebeu o suficiente, cabe a ele agora, com os tesouros que ele recebeu da família dele, construir, né, Fazer, tudo né, que ele Dara? espera, né? E eu costumo até falar assim, se uma pessoa consegue até chegar num consultório de terapia, dentro do contexto da população brasileira, ele já recebeu bem mais do que a maioria, né? Porque a gente sabe hoje que uma pessoa que pode fazer uma terapia, que pode buscar um recurso desse, né? No mínimo ela teve um estudo, ela teve alguém ajudando, então ela recebeu muito, sim. Né? Muitas vezes Sim, e a muitas pessoa vezes. não tá cega, né? Uma cegueira emocional. Eu não consigo ver o que eu recebi, E a Dara, né? muitas vezes o que eu não recebi também é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas ficam presas àquilo que ela não recebeu e às vezes não receber é o que faz, é o que vai me fazer movimentar na vida, é o que vai me fazer Uhum, poder seguir adiante e conseguir algumas coisas que eu preciso aprender a conseguir por mim mesma. Então eu costumo dizer que a gente precisa receber dos pais aquilo que eles deram e aquilo que eles não deram também.
Porque muitas vezes eu Perfeito. fico naquilo que ele não me deu isso, não me deu aquilo, mas eu preciso entender que ele me deu o que foi possível para ele. A Aham. nossa realidade hoje é diferente da realidade deles, e por mais que eles me contem a história deles, eu não estive no contexto que eles estiveram. Eu não vivi Uhum. no tempo que eles viveram. Então, quando a gente consegue compreender isso verdadeiramente no coração da gente, a gente abre mão de muita exigência. E essas exigências, elas acabam nos prendendo muito, né? E aí isso acaba acontecendo, esse movimento repetindo lá na frente. Então, muitas vezes, quando nós escutamos, hoje em dia o ouvido já fica assim mais afinado, Uhum. e muitas vezes quando eu escuto assim, eu quero ser uma boa mãe, muitas vezes por trás do eu quero ser uma boa mãe, eu estou na crítica de que a minha não foi tão boa, né? Uhum. Então, a gente precisa estar muito atenta a essas exigências pequenas, muitas vezes, mas que têm um grande efeito no nosso caminhar agora. Né? Sim. Perfeito, achei muito bacana o que você falou, né? De observar que às vezes o que nós não recebemos é o que nos faz caminhar, né? Então, até isso, né, a gente fala assim, o nosso muito obrigada. Então, acredito que, apesar da constelação não usar a palavra perdão, eu gosto muito alguém me fala assim, né, o que fazer numa relação? As relações são muito complexas, né? Não só com os pais, mas depois com os filhos, com os companheiros, irmãos, amigos, né? Tem muitos sistemas atuando, muitas questões de comunicação, né? Eu falo até assim, tem vezes que você não quer magoar a pessoa se magoa com algo que você fez ou não fez, disse ou não disse, né? Então, para essa estadia no planeta Terra ser um pouquinho mais leve, eu falo assim, a gente tem que praticar diariamente perdão e gratidão, porque todo dia eu acredito que seja um exercício constante. Né? É muito comum nos ressentirmos, nos magoarmos com o que os outros nos fizeram e também magoarmos, né? E ressentirmos. Às vezes, pelo que você falou, pelo que você não falou, né? É um atritar constante essas relações. Então, se pudermos exercitar isso primeiramente com os nossos pais, eu vejo que é uma lição muito grande para todos os outros relacionamentos que terão projeções dessas relações com os Essa, pais. essa forma quando você fala do perdão, eu enxergo isso assim também de uma outra forma, entrando numa concordância, né? Quando eu consigo concordar com o Isso. limite do outro. Então, quando eu consigo concordar que o outro não faz, ele não vai superar a expectativa que eu criei, não foi uma expectativa que ele criou em mim, eu que crio essa expectativa. Então, quando eu concordo com o limite do outro, fica muito mais fácil a gente entrar num equilíbrio nessas relações, né? E seguir Uhum. adiante sem uma exigência, sem uma cobrança. E aí aí a gente não precisa ficar tão preso nessa questão porque o perdão, a gente entra muito, quando tem o perdão, tem uma vítima e tem um culpado. E muitas vezes não tem uma vítima e um culpado, só tem um Uhum. fato. Essa Sim. forma de perceber esse fato é que torna cada um nesse lugar. E muitas vezes a gente não precisa definir dessa forma. E Uhum. aí a gente entrando nessa concordância, a gente pode seguir adiante com uma harmonia maior nessas relações. A Sim, gente sim. entrar na concordância do limite do outro. Sim. E importante também respeitarmos os nossos limites, né? Ali, se a gente, por exemplo, como pais, às vezes os filhos nos cobram algo que sabemos que não vai ser possível dar, ou que está comparando, né? Às vezes a Sofia às vezes fala assim, não, mas a mãe do fulano deixa. Tudo bem, mas a mãe do fulano é a mãe do fulano. Eu, sou, eu não sou a mãe do fulano, né? Então, assim, é muito importante colocarmos isso, né? Que por exemplo, cada casa tem suas regras, cada casa tem seus horários, né? Eu costumo brincar aqui com a Sofia, né? Às vezes eu falo assim para ela, não, aqui eu mando mais que o Dom Pedro II no Primeira República.
Sou o executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, e não cabe recurso para ninguém. E ela começa a rir. Ela E fala, assim não, funciona, assim não e assim pode. funciona bem, né, Dara? E assim funciona bem. E assim funciona bem, porque eu falo assim, tem assim, minha casa, as minhas regras, né? Eu não posso me pautar pelo que a mãe do outro fez ou não fez. Aí, às vezes, até eu brinco com ela, né? Ela fala assim, ah, mas a mãe da fulana deixa isso aqui. Tudo bem, mas a mãe da fulana manda ela deitar 8 da noite, você quer? Porque se formos aplicar todas as regras da mãe da fulana, né, você vai ver que as minhas regras, em alguns pontos, são bem mais tranquilas. Aí ela começa a rir. Né? Cada lugar tem um contexto, né? Tem um Cada lugar contexto, é. A questão assim, tudo bem, nesse ponto ela foi mais flexível, no outro não, né? E é importante isso. E eu sempre falo assim com ela, mais gratidão e menos reclamação, né? Mais gratidão. Então, quando eu vejo também que é importante ensinarmos os nossos filhos a serem gratos, né? Então, sim. agradecer tudo. Né? Eu falo isso muito com Sofia, né? Agradeça o colchão que você dorme, agradeça a comida que você tem, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, porque já temos muito, né? E como eu gosto de ser contadora, eu também adoro estatística, Cris. Eu sempre falo, ó, né, tem aí mais da metade da população do Brasil é salário mínimo. Então, se você está ganhando mais do que isso, você já está no lucro. Né? Então é importante trazer esses dados também de realidade, né? Tem vezes que, por mais que eu fale assim para ela, eu tenho, mas eu não acho importante te dar isso, né? Às vezes quando pede uma coisa que está fora. Existe um movimento por trás disso também, né? Da dificuldade dos pais. Eu percebo que não é o seu caso, te conheço, a gente já teve oportunidade de ter estar mais próximos, eu percebo que não é o seu caso, mas a gente percebe que hoje em dia os pais têm uma dificuldade muito grande de dizer não para os filhos, né? Uhum, E aí eu fico me perguntando por que esse pai não dá conta de dizer não para um filho? Muitas vezes uhum, esse pai, mais uma vez, está querendo a aprovação desse filho. Quando, na verdade, os nossos pais não tinham essa preocupação se eles estavam sendo, se nós estávamos aprovando ou não a forma como eles estavam conduzindo a nossa criação. E aí, quando nós olhamos para isso, é muito claro a gente perceber que esses pais que foram duros hoje têm filhos vitoriosos, que seguiram, que uhum, foram em frente, que conseguiram fazer alguma coisa. E muitas vezes o que está acontecendo hoje é que os nossos adolescentes já chegam na idade adulta e ainda com muita dificuldade de seguir adiante. Cada vez mais os filhos estão demorando mais a ter uma independência, a dar conta de sair, porque eles estão sempre, os pais sempre na preocupação da aprovação dos filhos, estão sendo muito permissivos. E muitas vezes isso faz com que eles não consigam caminhar tão facilmente lá na frente. uhum, uhum. E o não, muitas vezes, eles são. É a forma que nós temos de daqui a pouco a gente dar conta de seguir, de correr atrás, de dar conta de fazer por nós mesmos, sem que a gente precise que os pais continuem fazendo por nós. Então, Sim. é muito interessante a gente perceber também esse movimento. Por que que nós não estamos conseguindo, muitos dos pais hoje em dia não estão conseguindo se impor e colocar regra para esses filhos? Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, será que não vale a pena fazer uma reflexão? Como que eu estou exigindo ainda alguma coisa dos meus pais? Se eu ainda Uhum, quero mostrar para os meus pais que eu vou ser um pai melhor, que o meu filho gosta de mim porque eu autorizo, né, todas as expectativas desse filho, esse filho precisa aprender a lidar com esse não também, né? E aí, muitas uhum, vezes, quando estou sendo muito permissivo, essa criança não aprende isso. E ela chega na idade adulta sem aprender. E aí ela não consegue também lidar com o não lá fora, na rua. Então, uhum, esse não é muito importante para os nossos filhos também. Isso é possível para mim? Isso não é possível para mim nesse momento? Isso tudo é muito importante. uhum. Você colocou um exemplo com a Sofia e me veio uma lembrança de um exemplo também que eu tive com a minha filha. Em alguns momentos, eu falava assim, eu quero fazer isso.
com a minha filha. Quando eu tiver uma filha nessa idade, eu quero fazer isso. E muitas coisas que eu gostaria de ter feito, eu não dei conta de fazer. Uhum. E nem por isso eu hoje entro num comportamento, num pensamento de que eu não fiz bem feito. Eu fiz o melhor que eu consegui fazer e hoje eu tenho uma filha que eu vejo caminhar de uma forma bem tranquila, gosto muito de como as coisas estão acontecendo, estou muito satisfeita, né, nessa parte com a evolução do caminhar da minha filha até aqui. Então, mas não foi possível que eu fizesse muitas coisas que eu gostaria de ter feito, mas nenhuma dessas coisas também foram tão significativas que fizeram falta e que comprometesse a, a criação dessa filha. Então, nós precisamos entender que, como pai e mãe, nós somos humanos. Nós não vai ser possível para nenhum de nós fazer tudo e realizar todas as expectativas dos filhos. Com certeza, em algum momento ela ainda vai dizer assim, ah, mas minha mãe não fez isso. Só que eu tenho certeza de que ela vai fazer isso tendo um entendimento de que eu fiz o possível. Eu deixo muito claro para ela que algumas coisas eu gostaria de ter feito, falo até hoje, eu adoraria fazer, mas não tenho condição, não posso. E não é só uma questão do financeiro. Muitas vezes é do emocional, muitas vezes é das nossas relações, enfim. Né? Eu acho que abrange todos os lados. Né? Enfim, Eu acho muito importante você falou essa questão da dificuldade dos pais de dizerem não para os filhos. Quando o pai compreende que tem um, acho que é o Gary Champ que trabalha muito essa questão do ele e um outro autor que eu não estou lembrando o nome, que ele fala muito essa questão de que cuidar é amar, né? Então a forma de você amar esse cuidado também implica a questão do limite. Né, o limite e as fronteiras das relações. E aí eu gosto muito também do Minucci quando ele traz o tema na terapia estruturada, na terapia familiar, a questão das fronteiras. Né? Então, tem nas gerações anteriores, não tinha, por exemplo, uma preocupação dos pais de serem amiguinho dos filhos. Não que ele não possa ser um porto seguro, né? Eu entendo o pai como um amigo porto seguro, alguém de confiança que você vai poder recorrer sempre que precisar, que vai poder contar, que vai ter uma lealdade. Mas eu não tenho que ser chapa da minha filha, né? Brother ali, né? Tal. Não. Por quê? Porque tem coisas que, por exemplo, ela só vai compartilhar com as amizades dela, não vai necessariamente compartilhar com os pais, ou tem coisas que tem que entrar mesmo, que a famosa lei da hierarquia, né? Que tem um que vai dar uma direção, que vai dar um comando, porque está responsável pelo sustento, pela segurança, pela saúde, né? Então, é claro que eu vejo também que é um limite tênue entre o pai ser cuidadoso e ser também autoritário. Né? Na minha casa, aquela educação antiga, meu irmão dizia que vigorava, minha família cearense, vigorava a lei dos Chicos Britos de Ló, que era assim, mandou, acabou, né? O falou, a água parou. E eu lembro que minha mãe usava muito um discurso assim, porque é assim, é porque eu mandei, é porque eu sou sua mãe. Então tinha muito porque eu isso, quero né? assim, eu quero assim ou eu não quero assim. Eu quero assim, acabou. A gente obedecia, claro, e eu não acho que ela estava errada. Eram 3 filhos para criar, né? Então, assim, era uma situação de muita coisa para fazer. Então, eu entendo até, tinha hora que não dava tempo nem de explicar. Tem que fazer e acabou, né? Tem que fazer e acabou. E isso, pelo menos assim, para mim, foi muito importante, porque isso me marcou profundamente, mas eu entendo que de uma forma positiva, seja na assertividade, seja no, né, bora e tem que fazer, e depois a gente conversa os detalhes, depois a gente vê. Então, hoje eu vejo que teve o seu valor, sim, né? É muito importante isso. Mas, como algumas vezes isso, em certo nível, eu pensava assim, poxa, ali poderia ter um diálogo, poderia. Né? Mas o que eu vejo hoje, eu converso com ela brincando, dando risada, né? Que aí é claro que hoje ela é diferente com a neta, né? É outra criação, aí eu morro de rir, né? Eu falo, com a neta é Ela de um só é jeito, avó, né? Com a é do neta ela só outro, é avó. não é, avó? Mas eu vejo, por exemplo, com a Sofia, com a minha filha, eu procuro pelo menos explicar por quê. Né? Eu falo, olha, né? Você não vou fazer assim, né? Porque eu acho isso, isso e isso, e acabou. Né? E quando ela
discorda, alguma coisa, eu sinto que tem um espaço maior para ouvir, né? Para ouvir e tudo mais, que eu acredito que seja mais uma coisa de gerações, né? As gerações dos nossos Sim, pais, né? vivemos em outros tempos, né, Vivemos em Agatha? outros tempos, Em mas outros é tempos. importante ter muito claro essa fronteira de que a A palavra hierarquia. final é hierarquia. A E a outra hierarquia coisa que a gente colocou é que a autoridade dos pais. Então, aqui, pai e mãe. e Né? mãe. Eu tenho uma Pai regra também. aqui com ela, que é assim, ó. Para você ter um sim, tem que ter dois sims, do pai e da mãe. Então, se ela né, perguntou para mim ou perguntou para o pai, e algum dos dois falou não, já é não. Né? Eu falei assim para ela, não precisa nem me perguntar. Se seu pai disse não, já é Se não. já vem com o não de lá, não precisa nem perguntar Acabou. aqui. É Acabou. negociar Por de quê? cá. Né? Porque a autoridade é dos pais. Eu vejo, às vezes, essa balança, os filhos na balança, né? Um fala sim, o outro fala não, e aí fica ali com o que é mais permissivo. Não. Né? Eu lembro que eu conversei isso com a Sofia quando ela era pequenininha, nunca mais eu tive problema com isso. Né? Eu sempre pergunto assim, né? Digamos que ela está passeando só com o pai dela e tal. Se ele falou que não, ela nem me pergunta. Não é não e acabou. Né? E isso de uma forma tranquila. Então, eu penso assim, o combinado não sai caro. O que eu acho que falta hoje é a regra estar clara para o filho. Né? A regra está clara, estou fazendo isso, não tenho obrigação de agradar, eu tenho um compromisso, eu até falo para ela, né? Eu acredito que os filhos que escolhem os pais, aí já é uma crença minha, né? Eu falo assim, os filhos que escolhem os pais, então nós somos os professores da vida, né? Desta vida estamos ensinando dentro do que é possível, que nem você falou, né? Respeitando que tem vezes que o que não vai ser me dado também é uma grande lição. Também é uma grande lição. É o que me faz seguir adiante de uma forma mais sábia lá na frente. Você falou da questão de amizade entre pais e filhos, né? A gente, numa relação de amizade não existe hierarquia. Então, eu sou mãe da minha filha e acabou. Não tem uma Uhum. negociação aqui. Eu sou amiga das pessoas que eu conheço lá fora. Então, hoje em dia, eu percebo muito as pessoas fazendo esse movimento. Ah, minha filha é minha melhor amiga. Minha filha é minha filha. Minha melhor amiga é alguém que eu conheço lá fora. Uhum. Quando eu trato minha filha como minha melhor amiga, acabou a relação de hierarquia aqui. E quando Uhum. acaba essa relação de hierarquia, existe um efeito tanto para uma quanto para a outra. Então, é muito Uhum. importante a gente recuperar essa relação de hierarquia. Não é uma relação de hierarquia onde a gente precisa ser um carrasco, não é nada disso. Mas os pais viveram mais tempo, nós estamos aqui mais tempo. As crianças chegam porque os pais permitiram que elas chegassem de alguma forma. Então, essa relação de hierarquia precisa ser respeitada. Em outros tempos, isso não era nem questionado. Então, os Sim, filhos tinham uma rédea mais firme nisso, né? Então, é bastante importante a gente observar isso. Hoje, através de um vício da linguagem, a gente vai eliminando essa hierarquia que faz muita falta para os nossos sim. filhos. Eles É. sentem essa falta, Cris, né? eu quero ler uma pergunta aqui da Paty, ó, que é uma pergunta muito comum, tá? Tendo muito mães que criam os filhos sozinhas, né? Inclusive, vou convidá-las, eu estou fazendo uma campanha, me pediram como é que é? Para escrever um blog aí, até da Avon, sobre a questão do dinheiro na prática e a gente está passando por algumas relações. Essa semana a gente vai falar a questão do pai. Né? Ela perguntou, e quando só tem a mãe com o filho adolescente rebelde? Bom, vamos lá. A sua situação é uma situação que, infelizmente, muitas brasileiras passam, né? Que eu acredito até que tem uma coisa muito cultural de como se a responsabilidade dos filhos competisse somente à mãe. Né? E, infelizmente, alguns pais são muito ausentes na criação, seja numa criação mais próxima, ou às vezes a gente tem muitos problemas assim, até com questão financeira, de não querer nem às vezes contribuir, né, pagar uma pensão alimentícia, algo nesse sentido. É algo que causa, eu vejo que muita estafa mesmo nas mulheres, né, que já tem aí verdadeiras jornadas, né, jornada tripla, quádrupla, trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, ainda fica com essa responsabilidade. Bem, então, por mais que
seja difícil, se for uma relação, às vezes tem casos até de relações com violência doméstica, né? Que a mulher não pode se aproximar do homem. Mas o máximo que puder introduzir esse homem perante a responsabilidade como pai, melhor para o filho. Tá? Então, isso é quase uma arte. Como você vai fazer isso? Não sei, né? Mas assim, é importante criar esse espaço internamente de que é importante que esse homem esteja presente para esse filho. Se não houver um movimento dele, de repente incentivar esse adolescente a buscar sim o pai, né? Porque é importante saber que quando ele não tem esse acesso, é como se ele ficasse manco de uma perna, né? Ele se apoia somente na mãe e não no pai. Só que às vezes o pai não tem uma disponibilidade para receber, porque como a Cris falou, né? Quando às vezes a gente tem uma dificuldade com o filho, a gente teve uma linha quebrada aqui para trás. Às vezes ele não recebeu dos pais, não consegue passar para o filho. Então, aí vem também, hoje em dia tem mecanismos judiciais, por exemplo, se for para pedir uma pensão, que seja alguma coisa, que ele contribua pelo menos financeiramente, pague o colégio, enfim, tenta introduzir esse homem de alguma forma, né? Eu sei que muitas vezes a sociedade critica, mas hoje a gente vê que isso é importante, né? Não é uma vingança pessoal da mulher ou do companheiro, às vezes é o homem que está cuidando da criança, né? Mas algo no sentido do filho sentir que o pai está ali presente, né? E eu lembro que a minha tia-avó, ela criou sozinha 9 filhos e ela ficou viúva. Então ela usava um recurso que eu achava super interessante, que todos os meus primos falam, que era assim, ela falava assim, olha, se seu pai estivesse aqui, ele concordaria comigo. Então ela já falava que ela tinha 2 votos. Ela já tinha ela era a procuradora dele, a embaixadora dele na terra. E funcionava. Nara, na verdade, quando ela trazia essa fala, o que ela estava fazendo? Ela estava trazendo esse pai presente o tempo Trazendo inteiro, ele. né? Porque esses Exatamente. filhos trazem essa carga genética do pai, trazem essa memória emocional do pai. Então, os filhos são esse pai também. Então, quando essa sua tia sabiamente falava dessa Sabiamente, forma, ela introduzia ele na história. ela trazia esse pai para a presença desses filhos. Muitas vezes, a presença física do pai não é possível por uma série de motivos, e também nós precisamos olhar por que nós buscamos esses homens que depois não dão conta de ficar. Nós Sim, também temos uma parcela de responsabilidade nesses relacionamentos também. Os relacionamentos são reflexivos. Eu gero no outro uma reação, percebo a reação que eu gerei, mas muitas vezes eu não percebo que fui eu que gerei essa reação. Então, nós sim, temos que incluir também essa história. Muitas vezes, incluir no nosso coração esse homem que não deu conta de ficar. Porque mesmo ele não dando conta de ficar, eu tenho esse filho. E esse sim. filho faz parte da minha vida agora e é importante para mim agora. Então, às vezes a gente escuta assim, meu filho não tem pai. Eu não conheço um ser humano que não tenha pai. Né? Com O pai pode não certeza. estar presente, mas Uhum. pai, todos nós temos. Mãe Sim. e pai, todos nós temos. Né? E E isso é ela está muito colocando importante. aqui, né, que o pai está resistente e o filho também. Você pode tentar dar uma ajudazinha, né? Às vezes tentar conversar com esse homem, falar, olha, né, ele está agora numa idade que precisa bastante de você. Será que a gente pode, né, sei lá, marcar um café? Ou ele pode te buscar? Eu posso deixar um pouco com você? Fazer algum movimento nesse sentido. É claro que isso é uma construção, né? Porque, pelo que parece, né? Seu filho é adolescente, já teve muitos anos, né? E acaba que a gente vai criando muros e abismos ao invés de pontes, né? É algo que vai sendo construído aos poucos, porque esse distanciamento também foi construído ao longo dos anos. Né? Então, a Cris muito bem colocou aqui, né? Não existe uma pessoa sem pai. Não existe essa pessoa no planeta Terra, né? Para encarnar aqui tem que ter pai e mãe, né? Agora, e outra colocação muito boa, né? Por que atraímos esse formato, né? Né? Aí as Mulheres Maravilhas, e aqui eu me coloco também um pouco, né? Na situação de muitas vezes sair resolvendo tudo
e não dá nem espaço para o outro resolver alguma coisa ou se aproximar de uma forma mais responsável, né, estar presente. Então, é importante trazer essa pessoa para a realidade, para o dia a dia, para o cotidiano desse filho que precisa dos dois, né? Precisa dos dois. E eu costumo falar assim, muitas pessoas às vezes falam assim, acha que mediação, que constelação é não ter conflitos. Não. A gente vai continuar tendo conflito, a gente vai continuar trabalhando relações difíceis. Eu até digo que ninguém se torna constelador se não tem uma família de origem com muitas implicações sistêmicas para Com olhar, porque é algo certeza. que o campo puxa, né? Que nem a Cris falou, foi puxada É. Nós pelo somos campo. tomados por isso, né? Nós somos tomados por isso, eu diria. Né? E é bastante interessante. Eu vou compartilhar. Quando eu me engravidei, eu não era casada com o pai da minha filha e nós não nos casamos. E em determinado momento, no começo do meu trabalho com as constelações, eu tive a oportunidade de levar a minha filha para um trabalho de constelação. E ali ficou muito claro que a minha filha e o pai estavam muito distantes por causa de uma postura minha. Então, eu Uhum, compartilho aqui com as pessoas uma história que eu tive a oportunidade de perceber, porque acontece para todos nós. Mas ali eu tive a oportunidade de poder perceber que eu me colocava com uma postura de muito melhor do que esse pai, porque o pai não dava tanta atenção que eu gostaria que ele desse, a atenção uhum, que eu queria que ele desse. Mas ele dava a atenção que era possível para ele fazia o papel de pai do jeito que era possível para ele, mas a exigência era minha. Então a minha filha uhum, olhava para a minha dor e ali ela se afastava do pai. Então, quando eu pude perceber isso, a relação dos dois pode melhorar muito. E uhum, é muito lindo da gente perceber isso. E isso que me encanta com o trabalho da constelação. Trazer a uhum. responsabilidade para a gente. O que não está bem, o que não está adequado, aonde eu estou fazendo algo que está fora da ordem, que está fora do equilíbrio, que está fora do pertencimento, que me tira a possibilidade de um bom efeito. Sim. Então, quando Cris, nós a gente está voltamos. no nosso tempinho aqui, passou voando. Eu queria até colocar também meu testemunho que eu presenciei aí esse crescimento da Gabi, né, que é a filha da Cris, e essa aproximação com o pai realmente foi muito bonito de se ver, né, de ver a introdução dele e para a parte que está falando, né, tudo isso é uma construção. Né? É muito importante, sim, colocar essa questão da autoridade sua como mãe, né? Você pode dar dados de realidade para o seu filho. Né, eu costumo dar esses dados para, né, olha, como que você come, como que você vai para a escola, como que você, tudo. Quem é o provedor aqui? É o pai e a mãe, né? Então, a relação não tem que ser de confronto nem de cobrança, tem que ser de gratidão. Aí eu volto a ensinar os filhos, né? Mas o ideal é que realmente seja desde pequeno, a agradecer isso que eles estão recebendo dos pais, essas moedas aí, como fala o nosso amado Garriga, né? As É, moedas que recebemos dos nossos pais são verdadeiros tesouros. E todos os cuidados, às vezes uma palavra que a gente recebe, né? Às vezes um incentivo. Eu lembro que toda vez que eu ia dançar, me apresentar, minha mãe estava lá, né? Aplaudindo, batendo palmas, chorando. Isso foi muito importante para mim. Então, toda vez que eu vou apresentar o trabalho, alguma coisa, eu sempre a convido, né? A chamo. Aquilo é um apoio muito importante. Então, é magnífico poder termos essa presença, né? E chamarmos também, né, o pai para essa participação e para esses compromissos, sim, né? Às vezes, por exemplo, tem uma ausência aí de perceber que o filho tem um gasto, que o filho tem, né, uma necessidade de deslocamento. Então, é importante conseguir pontuar, né? E se for necessário, realmente até pedir, né? Enfim, dentro do que é possível aí nesse meio. Mas eu queria voltar para você, Cris, para você dar as últimas palavras, né, para o pessoal, o que, que você acha importante disso que a gente colocou, né, dessa questão da autoridade. Aproveitando, eu vou deixar aqui o meu telefone e o da Cris. Deixa eu colocar aqui. Peraí, Cris, fale aí o seu. meu é 99860 Peraí. 1631. Deixa eu botar aqui do Instituto e Cris Rosa. O nome do seu instituto está Instituto Cris Rosa. Da Qual que Cris é o Rosa seu número? Terapias. 99. 99860
860. Ah, 1631. pronto. Eu vou deixar aqui o meu telefone da Cris. Quem quiser depois marcar consulta, estamos atendendo online. Aí estamos na fita e vamos deixar essa live gravada, né, aqui no meu canal, no canal da Cris. E também, geralmente, eu subo para o canal do YouTube. No Adara Campos fica lá também, tá? Eu acho importante colocar essa questão das fronteiras, a questão das relações, né? A Carol complementou algo aqui muito bacana, deixar o pai fazer essa função de pai, né? Ela falou aqui do histórico familiar. Sim, Paty, fica na fé, mulher. É uma construção, mas você vai conseguir. Vai trabalhando isso internamente primeiro e depois introduzindo, né? Pensando uma forma de estar chamando esse homem mesmo à responsabilidade, né, pedindo uma ajuda, aproximando mais esse filho, até para desonerar um pouco você, né, para você ficar mais livre também, né, poder cuidar um pouquinho das suas coisas também. É importante que a mãe também não fique só mãe, né? Nós temos milhões de outras funções aí que a Precisamos gente confiar nos exerce. homens, né, Dara? Confiar nos homens. Sim. Muitas mulheres têm em função da gestação, essa tendência a querer fazer demais por esses filhos e não confiam tanto que os homens também possam fazer. Eles têm uma forma diferente, essa forma diferente é importante para as crianças também. Uhum. Então, nós precisamos confiar nesses homens também. É isso aí. Pois dê seu último recado para o pessoal que eu quero salvar e não quero perder a nossa live. Ah, o meu recado é esse: vamos olhar para os nossos pais e ficar num bom lugar em relação a eles, que nós vamos Uhum. conseguir fazer um papel melhor com os nossos filhos. Perfeito, fechou com chave de ouro. É bom, eu queria agradecer todos que nos Então, assistiram, agradecer a confiança, deixar um abraço enorme, Cris, para você, dizer que você mora no meu coração, uma pessoa que eu tenho aí muita admiração, muito carinho, muito amor, que assim que passar o corona, nós vamos lanchar lá naquele lugarzinho que a Carol gosta, né? A vamos. Carol também está aí com a gente, saudade imensa, e um beijo também na Vivi, na Cris, que é as Catitudo Cerrado, para a gente poder estar Então, se nos encontrando. rever, né? E eu quero dizer para você a mesma coisa, muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho uma alegria ter você aqui nas minhas relações de amizade também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Maravilha, foi ótimo. Me senti aqui na varanda conversando com você. Só faltou ter uma amiga minha que perguntou assim: alguém sabe de um supermercado e uma farmácia que tem música ao vivo e né, um água com gás, uma cerveja para a gente sentar e ir Para a na gente farmácia? poder ir, né? Tá Mas já certo. já chega, já já a gente está junto de novo. Pois um Já beijo já a enorme gente a bora. todos, beijo no coração. E vou deixar então gravado aqui no Beijo IGTV para e todos amanhã tá também. no canal do YouTube. Aí você puxa lá também e coloca no seu. Tá Tá bom? bom. Um Tá grande beijo, ótimo. uma noite abençoada para todos nós. Beijo para todos também. Tchau, tchau. Tchau.